inclusive, eu acho que essa lógica da comparação entre tragédias, tipo, ela inclusive é uma lógica que impede a gente de falar dos problemas, sabe? É uma coisa meio complicada isso, assim, tipo. Porque, assim, você tem um problema. E aí esse problema nunca pode ser efetivamente discutido porque existem em outros lugares até problemas piores, sabe? E aí é foda. Então a gente nunca. Cara, isso. Eu entendo o que você quer dizer. Pô, imagina, eu conheço, eu entendo isso. Porra, eu morei em áreas. Eu morei, né, como eu disse, morei no Sudeste do Pará, uma época ali, que é bem complicado, sabe? Tipo, é bem complicado qualquer tipo de receber qualquer coisa mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir e se revoltar, como, por exemplo, o fato de você mora numa periferia de um centro urbano, você, sabe, tipo assim, você não receber nada na sua casa. Você não... Eu acho que tem uma questão, a forma como a gente discute os problemas hoje, porque assim, a gente coloca tudo no mesmo patamar de urgência, né? E a gente não consegue se localizar. Então, por exemplo, a gente discute tudo como se fosse, quase como se fosse a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso é desmobilizador. Existe uma velocidade e uma conexão da revolta que desmobiliza muito mais do que mobiliza. Primeiro por causa do efeito psicológico, né, disso. As pessoas estão o tempo todo, porque, por exemplo, você olha lá e vê as ondas de calor na Europa, sabe? Você olha e vê o que está acontecendo no Sri Lanka. Você olha e percebe o que está acontecendo na América Latina. Aí você olha e percebe o que está acontecendo no Brasil. Aí você olha e percebe o que está acontecendo na sua cidade. Cara, quando você olha isso, você só tá... assim, é óbvio que você tem que saber das coisas, tipo... Só que assim, o que você pode fazer, por exemplo, sobre o que está acontecendo na Europa nesse momento, né? Eu acho muito interessante, assim, as pessoas se revoltam com tudo, mas ao mesmo tempo não se mobilizam por nada, sabe? E aí, o que você tem? Você tem, de um lado, um monte de gente desmobilizada, neurótica, deprimida, ansiosa, porque tá com aquela sensação contínua de o mundo tá acabando, o mundo tá acabando, o mundo tá acabando, não tem o que ser feito, o mundo tá acabando. E ao mesmo tempo não consegue se mobilizar, se estruturar pra, sei lá, interferir nos problemas da própria rua, sabe? Interferir nos problemas, sei lá, do bairro. É uma coisa assim muito louca, né? E eu acho que tem muito disso, tem esse efeito de contínua comparação, né? Porque a gente é muito doido como... eu não tô falando que foi o caso aqui, mas assim, do comentário sobre como funciona, por exemplo, a integração nos rincões do Brasil, mas tem uma questão que eu acho que existe, esse pensamento é muito no Twitter, por exemplo, né? Uma coisa, porque vai chegando num momento que é o seguinte, aí vira a questão, a velha discussão sobre privilégios, que são completamente imbecis na internet. Cara, assim, o ápice da burrice na internet hoje em dia é muito essa questão, o que é um privilégio, né? Pô, cara, as pessoas chamando... Pô, o cara tem um emprego precário de salário mínimo, mas ele é privilegiado porque no Brasil tem uma massa de pessoas que estão desempregadas. Sabe, o cara chega e fala assim, pô, cara, eu não tô conseguindo viver, tô me enrolando pra pagar minhas contas. Aí sempre tem um comentário, pô, mas imagina quem não tem nem isso. Imagina quem não tem nem isso. Tipo, esse comentário, eu não tô falando que foi o caso, deixando claro isso, mas esse comentário tem como um efeito psicológico do tipo assim, cara, engole tua revolta que tem gente pior. Mas sempre vai ter gente pior. Então quer dizer que ou você... Eu sempre falei isso, assim, né? É tipo... Quando eu vejo aquelas Olimpíadas de miséria, né? Olimpíada, né? Tipo... Como é que chama? Não é Olimpíada de miséria, não. Como é que chama? Olimpíada da desgraça. A galera começa a disputar quem é o mais desgraçado, né? É interessante. E sempre tem assim, mas pense nas pessoas. Falei assim, cara, é impressionante, porque os mais desgraçados, as pessoas que estão Olimpíada de opressão. Não é só Olimpíada de opressão, não, mas as pessoas que estão mais fodidas, elas não estão ali discutindo isso, sabe? É muito doido, né? Porque as pessoas estão sempre sacando um fudido metafórico, uma situação
que é uma situação que... Não tô falando que não é uma situação que não tem que ser levada em consideração, mas essa situação sempre é trazida de uma forma que ela interdita até o debate. Sabe? Ela interdita até o debate, assim. Então, por exemplo, é aquilo que a gente não pode falar, por exemplo, sobre a forma como... Porque hoje no Brasil, por exemplo, e vocês vão ver isso... Cara, isso aí não sou eu que tô falando, não. Isso aí é dado de... Isso aí você vai pegar o pessoal lá daquele do... Como é que chama aquele pessoal? Do Joio Trigo, falando sobre isso. Tipo, a galera... Você vai pegar... Você vai puxar a discussão sobre como a alimentação no Brasil está piorando. O Brasil está prestes a se tornar uma área onde você vai ter aqueles desertos alimentares, né, cara? Tipo, que a galera tá se alimentando de embutido e alimentos com alto teor de sódio. E isso tem... Cara, você tem quadros, né? Tipo, quadros de inúmeras doenças associadas ao consumo excessivo de sódios e açúcares, porque são alimentos que são mais barateados, né? Alimentos industrializados. E aí, assim, mas não se pode discutir isso porque... É muito doido, né? Você não pode discutir a péssima qualidade da alimentação do brasileiro hoje em dia, porque a situação econômica está uma merda. E aí eu achei muito... É muito doido quando eu vou discutir isso, por exemplo, a questão do miojo, por exemplo... A galera vem e saca, mas você tem que pensar que tem muita gente que só tem dinheiro pra comprar um miojo por dia. Eu falei, cara, inclusive se essa pessoa tivesse um trabalho mais interessante do que simplesmente dizer assim, essa pessoa tem que comer miojo, essa pessoa tem direito de comer miojo, tá ligado? Tipo assim, Tipo, assim, é muito doido, porque o problema dessa pessoa só piora por isso. E as pessoas, tá ligado? E as pessoas defendem isso. É uma coisa... Essa é uma lógica tão estúpida da internet, que é muito doido. Outro dia vi uma postagem, que eu acho que foi uma das coisas mais imbecis que eu vi nos últimos tempos. Um dos motivos mais... Mas, sem sacanagem, acho que foi uma das postagens mais imbecis dos últimos tempos, que era um cara que dizia assim uma coisa. Não, você diria para um pobre trabalhador que aquilo que ele come é lixo industrial? Sim. Tem que dizer isso para as pessoas. E criar planos alternativos, tá ligado? É muito fácil você criar uma... eu sou militante consciente. É porra nenhuma. Tu quer mais que todo mundo se foda, tá ligado? Você só quer simplesmente pagar de uma pessoa com consciência. Você quer pagar de uma pessoa que tem consciência, tá ligado? Não, porque você não pode falar pro pobre que o pobre... Porra, mano, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Eu sou pobre, de família pobre, eu vou falar pros pobres sim. Porra, vocês estão comendo lixo, bicho. Estamos comendo lixo. Se você com a sua culpa burguesa, com essa culpa burguesa sua, você não consegue dizer isso, você não pode dizer isso, né? Porque eu não posso falar isso. Pode sim, caralho. Pode sim. Mas você quer falar isso? Fale se articulando. Se mobilize. Não, mas é mais fácil fazer uma postagem no Twitter pra pagar de uma pessoa que pensa nos pobres. Pensa porra nenhuma. Tá ligado? Pensa nada. Você só quer só quer fazer sinalização de virtude. Não é só Twitter, não. Isso aí acontece também no Instagram. Cara, uma das coisas mais escrotas que existem, é essa sinalização, essa necessidade de sinalização de virtude. Pô, cara, outro dia teve uma pessoa que escreveu no Twitter, cara, mas foi uma das coisas mais, sei lá, obscenas que eu vi. Aí começa assim... Eu não preciso de empregada doméstica, mas eu mantenho a empregada doméstica aqui em casa pra dar um dinheiro pra ela ter dinheiro e tal, e sei lá o quê. Não, por quê? Já começa errado. Primeiro de tudo. O problema não é você ter uma pessoa que faça seus afazeres domésticos, tá ligado? O problema não é você contratar uma diarista, o problema não é você ter uma empregada, né? A questão toda é... Pague essas pessoas o que é devido e trate essas pessoas com devido respeito. Pronto. Tá resolvido a questão. Porra. Assim até eu. Aí a pessoa chegando e fala assim, não, mas... Não, porque a pessoa chegou aqui em casa e aí eu fico conversando com ela e ela durante muito tempo, né, tipo, ela votava nas pessoas que davam cesta básica pra ela e eu, depois de muito tempo, convenci ela que ela não poderia ser, olha a palavra, individualista.
Ela tinha que pensar no coletivo, mas era muito difícil pra ela não pensar nisso, já que era a pessoa que tava dando... Pô, vai se fuder, cara, pensar... Ah, porque vai votar, sei lá, num deputado um partido de esquerda, essa pessoa é coletivista? Fode, tá ligado? Era uma sinalização, uma necessidade de sinalizar uma virtude, sabe? Uma coisa assim, nossa, como eu... Não, passa o nome, não vamos... Cara, não é passar nome, não. Se alguém achar o comentário, não é pra falar nada, não, tá ligado? Porra, cara, assim, é porque no final, é isso que eu tô falando. No final, muitas das discussões, porque só o fato de vocês quererem, sei lá, achar a pessoa pra xingar a pessoa na internet já é sintomático. Da forma, cara, e vai mudar o quê? Sabe, vai mudar o quê? Muda nada. Sabe, tipo assim, pô, a grande questão que eu acho é o seguinte, a gente tem que passar por cima de ser esquerda como uma sinalização contínua de virtudes, sabe? E tal tempo, porque muito desse ato, por exemplo, tudo começa com esse ato de chegar e falar assim, não, porque a gente... Mas pense na situação, pense em outro... Cara, mas o problema é que eu quero discutir isso aqui agora. Pô, tem as pessoas que estão desempregadas? Tem as pessoas que estão desempregadas, mas tem as pessoas que estão precarizadas no trabalho. O sujeito que ganha salário mínimo, ele não pode, sob nenhuma circunstância no Brasil, ser considerado um privilegiado. Um trabalhador no Brasil, salvo raríssimas exceções, não existe uma categoria, talvez juízes, né? Que você pode chegar e falar assim, cara, olha só, não existe trabalhador privilegiado no Brasil. É sempre bom lembrar, por exemplo, como funciona essa tentativa contínua de criar uma cisma entre a classe trabalhadora, que você começa a apontar trabalhadores privilegiados. Ah, não, porque o funcionarismo público é privilegiado. Pô, o funcionarismo público só é privilegiado porque, porra, tá todo mundo fudido. E qual é a questão? A gente quer que todo mundo seja fudido junto? Sabe? É muito doido também. Quer ver uma outra... A própria história lá do Felipe Ret. A história do Felipe Ret. Assim, teve até um cara que passou falando disso no Twitter e eu concordei bastante com a postagem dele. Porque assim, a galera tá muito mais preocupada às vezes em cobrar o punitivismo, né? Pra todo mundo, do que se articular pra proteger aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade dentro do punitivismo. Pô, amigo, foda-se o Felipe Ret, cara. O problema é o proibicionismo, o problema é o combate, a guerra às drogas. Sabe qual é? Foda-se que o Felipe Ret consegue fazer uma festa com um monte de... Ah, mas tem que apontar a hipocrisia do ato, Orlando. Pô, o que melhora isso? O que se melhorou com isso, tá ligado? O que esse tipo de mobilização produz? Nada. Absolutamente nada. Qual é o efeito de você ter um monte de gente denunciando o Felipe Ret porque ele fez uma festa com um monte de baseado e... Ah, porque ele é branco. Cara, o que mudou? O que mudou? Exatamente. Se vingaram do Felipe Ret, criando inclusive uma justificativa, porque aí quando foram atrás do Felipe Ret, os caras podem falar, os caras começam a falar, agora a gente prende todo mundo, ué. Fomos atrás até do rapper lá que é rico. Caralho, cara. Então vamos dar aos caras, é muito doido assim, vamos dar aos caras uma... Sabe? É uma coisa muito doida. É uma coisa assim, é uma coisa tão bizarra. É uma coisa tão bizarra quanto as nossas estratégias são cada vez mais... Sabe? É basicamente ter um take no Twitter. Nossas estratégias são cada vez mais imbecis, sabe? Estão cada vez mais inócuas. E tu não pode nem falar nada. Porque aí o cara que falou isso... E olha que o cara é negro falando disso. Um monte de gente mostrando... Não, atacando o cara... Porra, cara. Se articular, essa galera que tá cheia de culpa e raiva, se articular pra trabalhar junto com populações que estão em situação de vulnerabilidade, ninguém quer, né? Ninguém quer, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. É mais fácil você posar de sinistro na internet. Muito difícil isso, né, cara? Muito difícil isso. Muito difícil. Mas enfim, e aí, cara, mas é por isso que eu falo assim, a gente, nesse momento, revolta é o clique é mais fácil, mas é burro mais esforçado, é exatamente isso. A revolta é o clique...
Assim, e isso, inclusive, explica muito da resiliência do Bolsonaro diante de tudo, sabe qual é? Muito da resiliência do Bolsonaro diante de tudo. Porque, assim, é aquilo que eu falo o tempo inteiro. Se pra gente que é de esquerda, as esquerdas estão insuportáveis, imagina pra quem é de direita. Pra quem tá no centro. Ontem eu tava cortando o cabelo, né? E aí conversando com o pessoal que corta meu cabelo e tal. Bicho, cara, os malucos são gente fina, não vão votar no Bolsonaro e tal. Estão propensos até a votar no Lula por conta disso. Pô, cara, mas os caras têm raiva de esquerda. Aí eu conversando com os caras, falei assim, pô, irmão, você quer o quê? Você é a favor? Porra, tu é um trabalho. O cara, eu falo, e assim, ele não acha que ele é classe média. Aí é muito doido, quando eu falo assim, os caras têm raiva da esquerda, aí todo mundo já imagina que eles são uns babaca de direita. Tá ligado? Que eles são uns babaca. Não. O que eles acham que é esquerda é outra coisa completamente diferente. Porque quem é que ensina pra esses caras, pra essa galera o que é esquerda? Sabe? Quem que ensina? Quem chega nesses caras e fala, pô, cara, olha só, ser de esquerda é. E, cara, eu já disse, maluco, eu estou cada dia mais. Eu falo assim, cara, eu tenho cada vez mais raiva dessa. Pô, uma distinção que foi feita em 1700 na França. Parecer ser de esquerda é muito mais importante do que atuar efetivamente, né? Então, sinalizar virtudes, posar de desconstruído na internet é cada vez mais importante do que simplesmente atuar. Antigamente, por exemplo, os políticos do PCB, eles atuavam, né? Eles atuavam escondidos dentro de outros partidos, né? Você tinha muito militante escondido, a pessoa passava décadas da vida dela atuando de forma escondida. Por quê? Porque era efetivo. Era efetivo. Hoje, não. Hoje as pessoas têm a necessidade de primeiro dizer o que são. Não, tem que pegar uma bandeira, ó, sou isso aqui mesmo, ó, aqui, ó. Não vai dar em porra nenhuma. Mas o que importa é ela poder estar declamando aquilo que ela é. Outro dia eu vi a galera falando assim, não, porque nós não podemos nem dizer o que nós somos sem se causar. Enfim, não tô falando, gente, não tô falando de você, sei lá, o cara é gay e esconder que é gay. Não tô falando disso, tá bom? Eu tô falando do cara atuar politicamente por uma causa, sabe? E ele achar que, assim, que isso, sabe qual é? Que isso é ele se sentir, digamos, ele fazer um salamaleque, né? Fazer um salamaleque onde ele, não, eu sou de esquerda, sabe? Eu sou de esquerda, logo. E aí quando você vai discutir, assim, o que é ser de esquerda? As pessoas não sabem nem responder o que é ser de esquerda. Porque tu vai pegar uma discussão, por exemplo, na internet hoje em dia, sabe qual é? Na internet hoje em dia, vai ter uma galera que vai falar, porque a esquerda liberal, esses caras são esquerda liberal, esses caras são liberais. Existe toda uma disputa dentro da esquerda pra saber o que é a esquerda. E aí as pessoas que, cara, nem a esquerda consegue dizer o que é esquerda, mas quer que o povo saiba o que é esquerda. A gente não quer construir a jogada, a gente não tá disputando nada na frente. A gente criou um sistema. É por isso que o outro lado da sinalização da virtude é esse. Porque se você é um virtuoso, se tudo aquilo que você faz é sinalizar virtudes, então você se coloca num patamar né? Você está acima dos outros. Então, logo, todos aqueles que não estão no mesmo patamar que você são inferiores. Todo o seu trato vai ser um trato com inferiores. Se você tem uma esquerda que acha que ela é melhor ou pior que alguém porque ela é de esquerda,
Então todo trato que ela vai ter com outrem, toda tática que ela desenvolver para outrem, vai partir desse pressuposto. Porque comunicação pressupõe igualdade. Uma comunicação genuína pressupõe levar as pessoas a sério, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir as pessoas. Mas não existe essa vontade de ouvir efetivamente as pessoas. Existe uma vontade de pregar para as pessoas. É muito interessante como toda vez que você vai falar para as pessoas de esquerda, as pessoas estão dizendo assim, eles não querem nos ouvir. Eles não querem nos ouvir. Eu falei, mas você já parou para pensar que a gente não está ouvindo eles? E aí vem muito da resiliência do Bolsonaro, vem disso. Esses setores estão efetivamente ouvindo a população. Como que as pessoas não conseguem... Meu grande ponto aqui é... Por exemplo, quando a Marcele falou lá no vídeo que ela queria que os filhos dela fossem militares, cara, teve gente xingando a Marcele. Como assim? Ela queria que os filhos dela fossem militares e sei lá o quê. Eu falei, cara... Eu já mostrei aqui pra vocês um documentário sobre os paraquedistas, né? Sobre os paraquedistas, PQDs. Tipo assim, cara, como ser militar... Para boa parte da população brasileira, é a única chance de ter uma dignidade na vida, uma carreira, um plano de aposentadoria, alguma estabilidade. Eu cresci para ser militar. Eu cresci para ser militar desde pequeno. Minha família tenta me transformar em militar. Porque aqui na minha época, isso aqui pré-Lula, no subúrbio do Rio de Janeiro, ou tu era bandido, ou tu era polícia, ou tu tinha um boteco.